Olá, Everton Teles por aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe quais os itens que são necessários para você iniciar uma estamparia? Quais os rodos? Quais os tipos de tintas? Quais os tipos de poliésteres ou nylon? Quadros? Enfim, você sabe quais os itens necessários para você dar início a uma pequena estamparia? Uma estamparia que tenha poder de faturamento de 3 a 5 mil reais por mês aproximadamente? Não sabe? Bom, fica comigo nesse vídeo que eu vou ensinar para você, Fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você cada item, cada parte e vou falar para você tudo que você precisa ou tudo que você vai precisar ter para você poder montar a sua estamparia, sua micro estamparia que tem um poder de faturamento de aproximadamente 3 a 5 mil reais ao mês, ok? Vem comigo que eu vou mostrar isso para você agora. Bem, vamos dar primeiramente aqui um overview, um olhar macro sobre toda a situação. Tá? Eu preparei uns slides aqui para a gente poder conversar bastante sobre isso. E, de fato, eu tentar aqui fazer com que essa questão de como montar a sua pequena ou micro estamparia, para você dar início ao seu negócio, é claro, e que de fato você saia daqui com a lista de materiais hoje bem assim, bem legal, bem que você consiga começar a dar o pontapé inicial e já começar a fazer os seus primeiros serviços, ok? Bom, todos os dados que eu vou apresentar para você que são dados empíricos, são dados que eu vivenciei com mais de 25 anos de carreira na serigrafia, com estamparia, trabalhando com confecção de camisetas, bermudas, produtos personalizados nessa área, tá bom? Tudo é dado empírico, tudo é vida prática minha, tá bom? Agora, os dados fornecidos aqui, preste atenção nisso, são para montar uma micro estamparia de camisetas que dá para faturar cerca de 3 a 5 mil reais por mês, tá bom? O que eu vou passar para você aqui é o que eu vivi e, enfim, é a forma que eu trabalhei, como eu comecei, com os materiais que eu comecei, vou dar a indicação para você aqui, e é como você também poderá começar e, de fato, começar a faturar aí a sua grana, enfim, para você começar com o seu negócio próprio aí, tá bom? Vamos lá então. Primeiramente, eu tenho que falar sobre fundamentos imprescindíveis. Antes de falar para você o que você precisa, eu tenho que falar para você o que você tem que ter dentro de você mesmo ou de você mesma, tá bom? Para você tocar o negócio e não desistir. Por quê? Porque o negócio próprio, ele cresce à medida que nós persistimos, à medida que nós não desistimos, à medida que nós vamos avante, à frente. Nós passamos por sobre os obstáculos e não desistimos. Então você tem que ter um compromisso com você mesmo ou com você mesma de não desistir do seu negócio, de colocar ele para frente e de fato fazer crescer o seu negócio próprio, tá bom? Eu tenho certeza que se você está aqui comigo nesse vídeo, é porque você tem força de vontade. Bom, na verdade, o primeiro fundamento imprescindível, no meu ponto de vista, é você ter força de vontade. Acorde cedo, trabalhe bastante, trabalhe, se precisar trabalhar até mais tarde, trabalhe. Lógico, não se mate de trabalhar. Você tem que regular seu tempo, a sua vida, mas ter força de vontade é, eu diria que seria algo supremo para você conseguir de fato levar a sua estamparia para frente. Segundo lugar, seja persistente, persista. As coisas elas só vão para frente, elas só crescem de fato quando nós não desistimos, quando nós somos persistentes. Se não me engano, Henry Ford tem uma frase célebre, muito massa, e eu gosto muito, onde ele diz o seguinte: as pessoas não fracassam, elas desistem. E eu complementaria e diria com as minhas palavras: as pessoas não fracassam, elas não persistem. Então, persista na sua estamparia. Segundo, seja resiliente, flexível.
um empreendedor, alguém que quer ter um negócio próprio, alguém que quer ter um negócio que vai, como eu falei para você no começo do vídeo, de 3 a 5 mil reais, mas alguém que supera metas e alguém que seja resiliente. Num ditado popular, tem muita gente que fala, é alguém que tem jogo de cintura. Então, seja resiliente para você de fato conseguir fazer o seu negócio para frente. E por fim, não desista nunca. Uma palavra que de ajuda para você você vai vencer, você vai conseguir montar a sua estamparia, você vai conseguir ter resultados com a sua estamparia, você vai conseguir crescer com o seu negócio próprio. Se você está aqui procurando informação, você está no lugar certo e eu tenho certeza que você vai conseguir de fato vencer nessa etapa na sua vida, ok? Então, vamos aos materiais necessários para a gente poder de fato entrar no que é de fato necessário aqui nessa hora, tá bom? Bem, um dos materiais primordiais são os chamados berços. Eu coloquei duas fotos aí, duas fotos para você dar uma olhada. Essa foto da direita são os berços. Esse é um berço de pé, tá bom? Ele pode ser feito. Aqui é o seguinte: existem duas diferenças. Eu botei mesa corrida e coloquei berço do lado esquerdo e mesa corrida do lado direito. O berço é o seguinte, você pode ter, o ideal é que ele seja feito de chapa. Os meus são de chapa de 5 milímetros, com reforço em toda a base delas, tá bom? 10 chapas, 10. Na foto que nós estamos vendo aí, nós temos 6, ok? São 10 chapas, mas você não precisa começar com 10, você não precisa começar nem com 6. Você pode começar com 3, você pode começar até com 2. Por indicação, se você perguntar para mim, Everton, qual você me indica? Qual a quantidade você me indica? Eu indico que você comece com pelo menos 3. 3 berços. Não precisa mais do que isso. Tá bom? Para você, pelo menos, dar um start inicial. Se você puder ter 5, se você puder ter 10, é muito melhor. É claro, quanto mais você tiver, mais pedidos grandes e volumosos você consegue pegar. E mais demanda de serviço você consegue colocar para fora. Você consegue executar. Quanto menos berços, menos você vai conseguir trabalhar, tá bom? Assim, menos quantidade, menos poder de produção você vai ter. Esses berços podem ser feitos em chapa, como falei para você, mas inicialmente você tem a possibilidade de fazê-los de madeira, ok? Pode ser uma madeira de MDF, por exemplo, um MDF revestido, laminado, seria muito bom. Uma fórmica, também uma fórmica não brilhosa, uma fórmica fosca, onde você tem a possibilidade de passar cola permanente sobre ela, seria muito, mas muito interessante para você dar início, tá bom? Do lado direito eu coloquei mesa corrida, e você já percebe ali pela foto que são mesas mais sofisticadas, são mesas também mais caras, ok? São mesas mais caras, então são mesas que exigem, assim, no meu ponto de vista, elas são mesas para pessoas que estão em outro nível, vamos dizer assim, em um nível mais elevado, digamos que você não esteja começando. Se você não está começando, você pode estar nesse nível aí de mesa corrida, tá bom? Mas a mesa corrida é para quem está no nível mais elevado de produção, produz muitas peças por dia, tem uma demanda muito alta, enfim. As mesas corridas, elas são ideais. Tem até um flash cure ali na foto, você consegue ver aqueles fios enrolados. É um flash cure, é um secador, um curador de estampas. É muito, mas muito bom também. Enfim, são equipamentos, é um equipamento muito, muito excepcional. Mas para grandes tiragens, para quem está começando, para quem quer iniciar, eu indico o berço, porque o berço ele é um material mais barato, mais em conta. Você pode, inclusive, até não precisa necessariamente ter ele de pé, como esse daí da foto. Você pode ter aqueles que você prende na parede. Ele é preso na parede com uma cantoneira, tá bom? Umas mãos francesas, uma cantoneira. Pode ter um morcete, aquela pecinha que você vê no meio de cada berço ali, são morcetes na loja, nas casas de serigrafia. Se vende essas peças bem em conta, até um serralheiro mesmo pode fabricar, não tem dificuldade, tá bom? Bem, aqui eu separei algumas diferenças, eu quis enumerar vantagens e desvantagens entre um
e outro, ok? Vamos falar primeiro dos berços, ou do berço. Quais são as vantagens? Isso aqui eu estou olhando no ponto de vista de quem está começando, tá bom? Se você quer começar a sua estamparia, você quer iniciar o seu negócio, enfim, eu fiz eu olhei por um ponto de vista melhorado para quem está realmente, de fato, querendo iniciar nesse ramo, tá bom? Então, as vantagens do berço são mais baratos, enfim, são mais em conta. Se você for comparar o preço de uma mesa corrida com o preço de um berço, eles são bem mais baratos. Eles exigem menor espaço para a instalação, ou seja, você pode instalar ele num canto, numa parede, tá bom? Na sua casa, não sei, o lugar que você tenha, a sua loja, um lugar físico que você tenha, você tem que ter, não precisa ter um espaço muito grande para você fazer a instalação dele. Pode ter uma vantagem, outra vantagem também, pode produzir camisetas prontas, ou seja, você pode estar com a camiseta já fechada, como essa que eu estou aqui, simplesmente você veste ela no berço e você estampa ela já pronta. Então isso te dá agilidade. Principalmente quando você está trabalhando com comércio eletrônico, você tem que trabalhar com camisetas prontas. Você não consegue, por exemplo, trabalhar com cortando camisetas, costurando camisetas e estampando, porque o comércio eletrônico ele é muito dinâmico. Então você tem que ter camiseta pronta, estampar, embalar, entregar para os correios e vender. A gente faz isso aqui todos os dias. Todos os dias são muitos pedidos via Mercado Livre, via loja virtual própria, enfim. Então como esse é um comércio muito dinâmico, a cada dia é uma novidade, são pedidos de cores diferentes, tamanhos diferentes. Então a gente tem que ter tudo pronto, tudo costurado, tudo já é, material pronto, acabado, para a gente só colocar a estampa e pronto, mandar para o correio. Fazer as verificações finais, a embalagem certinha e mandar para o correio, tá bom? Então essa é uma grande vantagem. E por fim, você mesmo ou você mesma pode fazer. Você pode fabricar os seus próprios berços, não tem nenhuma dificuldade com isso, tá bom? E como desvantagem, eu quis colocar aqui que o tamanho da estampa ele é limitado. Ele é limitado. Por exemplo, o berço que eu trabalho hoje, ele tem 40 centímetros de largura e 60 centímetros de profundidade. 60 centímetros de comprimento e 40 centímetros de largura. Eu consigo trabalhar com as camisetas Baby Look e masculino, Baby Look feminina e masculino tranquilamente fechadas, não dá problema nenhum. Então, mas porém, uma desvantagem no berço, no caso, é que se ele tem 40 por 60, o máximo que você consegue fazer praticamente num berço desse tamanho, que é o berço ideal para você começar, é uma estampa de tamanho A3. São duas folhas A4. O A3 ele tem 220, 210 por 420. Então, é uma estampa bem grande, bem legal também. É uma desvantagem que, no meu ponto de vista, não é tão desvantagem assim. Tá bom? Agora, mesa corrida. Qual é a vantagem da mesa corrida? Eu botei só uma vantagem aqui, porque eu também não trabalho com mesa corrida, eu trabalho com berço, tá bom? Então, a vantagem dela, da mesa corrida, é que dá para fazer estampas de grandes formatos. Ou seja, quando você quer fazer uma estampa muito grande, talvez frente total ou costa total, uma estampa do tamanho da camiseta completo, você tem a possibilidade de uma mesa corrida. Lógico que você tem que usar telas muito maiores, você tem que ter uma mesa de revelação muito maior. Então, é como eu falei no slide anterior. Para quem está começando, a mesa corrida não é vantajosa. Por quê? Porque ela é de alto custo. Tanto custo de aquisição ou de fabricação, quanto custo operacional, ou seja, como você vai operar. Porque você, tendo mesa corrida, fazendo estampas maiores, você vai ter que ter telas maiores, tem que ter uma mesa de revelação maior. Enfim, tem tudo isso, tá bom? Agora, as desvantagens da mesa corrida. Elas são caras, são materiais tanto para fabricação quanto para compra pronta. Elas são muito mais caras do que os berços. Elas exigem maior espaço para a instalação. Você não consegue colocar uma mesa corrida num espaço pequeno, talvez numa sala que você tenha, talvez numa garagem, talvez num lugar, numa área que você tenha externa ou interna, quem sabe. Não tem como você colocá-lo num espaço muito pequeno, porque são mesas que exigem espaço físico grande. Lógico, elas sendo grandes, elas exigem espaço físico grande.
ok? E uma das desvantagens do meu ponto de vista é que somente é possível estampar peças abertas. Se você tiver camisetas fechadas, precisar estampar as camisetas fechadas na mesa corrida, não tem como, ok? Vamos lá então. Você vai precisar também de um item para secar as suas peças, secar as suas estampas. Eu coloquei duas opções aqui, porque existem essas duas opções no mercado. Primeiro, o soprador serigráfico. O soprador serigráfico ele é um secador, um secador serigráfico, soprador serigráfico, é, próprio para o processo. Ele é algo profissional, tá bom? Então, o soprador serigráfico ele é muito bom, principalmente se você vai trabalhar com tinta Plastisol. Por quê? A tinta Plastisol ela só cura, ela só seca com com alta temperatura. Com baixa temperatura você não consegue curar tinta plastisol. Outro fato, fazer subir tinta puff, fazer relevo com tinta puff, você também só consegue se você tiver um soprador serigráfico que tem alta temperatura. Ou um flash cure, eu nem coloquei aqui não, mas o flash cure são aquelas caixas com lâmpadas que emitem raios de alto poder de secagem nas estampas, e o flash cure, o processo de secagem é muito mais rápido do que qualquer outro, seja soprador serigráfico, seja secador de cabelo comum, enfim. Mas o soprador serigráfico é ideal. Eu, particularmente, não gosto do soprador serigráfico para secar tela, para secar emulsão na tela. Quando você vai revelar a tela, eu não gosto, porque ele dá uma caloria muito alta, mesmo o mínimo dele é uma caloria muito alta. E como eu trabalho com emulsão à base de bicromato, quando eu vou trabalhar com a base de bicromato, essa emulsão ela não aguenta calor superior a 40 graus, 45 graus. Quando você joga muito calor, petrifica, ela petrifica e não revela, depois você não consegue desgravar a tela, é um Deus nos acuda. Mas para secagem de peças é excelente. E a segunda opção é o secador de cabelo. Eu coloquei até a marca nele, inclusive, a marca Taif, porque é uma marca que eu gosto de trabalhar com ela, tá? Principalmente para você secar tela. O secador de cabelo ele é excelente para você secar tela. Você pode secar com ele. Tem gente que gosta de secar numa estufa, numa estufa. Eu não acho muito conveniente, não gosto também, particularmente, já trabalhei com estufa, mas não gosto. Mas o secador de cabelo, para mim, ele é o ideal. Ele joga ar quente forçado, mas você consegue trabalhar a temperatura dele bem baixinho. Inclusive, esse modelinho que você está vendo aí, é um dos modelinhos que eu tenho, que eu trabalho com ele, e muito bom. Eu indico, eu trabalho, indico, inclusive, acho muito conveniente. Você vai precisar também de quadros e poliésteres. E quadros e poliésteres, você não precisa ter muita quantidade. Assim, para você começar, é lógico que tudo assim, é muito relativo eu falar para você que quantidade de início, mas se eu fosse começar hoje, eu teria aí, compraria aí uns 10 quadros mais ou menos, uns 10 quadros, e de poliéster eu teria aí talvez uns 2 metros do poliéster 77 fios, talvez 1 metro dos 62 fios, e principalmente eu gosto de trabalhar muito o voal, que é um tecido, uma malha feita em fios de poliéster também. A gente encontra muito nas casas de tecidos planos, e o preço dele em relação aos poliésteres propriamente ditos que são próprios para serigrafia é metade, é menos que a metade do valor. Então é uma economia gigantesca, gigantesca. Eu tive um patrão um certo tempo na minha vida, muitos anos atrás, e ele falava uma frase sempre a mim. Se é verdade, eu não sei, mas muito faz a gente pensar muito. Ele dizia o seguinte: Everton, ninguém fica rico pelo que gasta, as pessoas ficam ricas pelo que compram. Ou seja, se você economiza na compra, porque o mercado tem preço, você vai vender camiseta, você tem um preço de competição que você não pode querer chegar lá, vou vender uma camiseta por 50, 60, 70, 80 reais, porque esse é o meu preço, eu quero vender por esse preço. Não existe isso. Existe um preço de mercado, de concorrência,
tudo tem uma média, então a gente acaba meio que tendo que acompanhar o mercado, é lógico, não é? A gente não vai ficar vendendo, nem indico para você, ficar vendendo camiseta aí por preço de banana, muito barato. Não faça isso, não prostitua o seu negócio, não entre em briga de concorrência, em guerra de preços. Isso é a pior coisa do mundo, tá bom? Valorize o seu trabalho. Mas também você não tem como é, crescer muito o seu preço e achar que eu estou oferecendo material de muita qualidade ou muita qualidade. Tudo isso vem com o tempo. Tudo isso vem com o andamento do seu negócio, o desenvolvimento do seu negócio. Quando você vai ganhando clientela, você vai crescendo o seu negócio, a sua qualidade, os clientes vão percebendo você como uma pessoa que trabalha bem, enfim. Faça sempre trabalhos de qualidade, tenha isso, tá bom? Mas, voltando aos quadros, eu particularmente teria hoje aí pelo menos uns 10 quadros, talvez 10 quadros, talvez aí uns 7, mais ou menos, tamanho 50 por 60, e uns 3, tamanho 30 por 40, que são um pouquinho menores. Dá para você fazer uma estampa pequena para colocar no peito, ou pequena para colocar nas costas da camiseta, enfim. Eu acho que seria conveniente, tá bom? E o poliéster seria aquilo que eu falei para você, tá bom? Agora, você precisa também, existem duas formas de você esticar a tela. A primeira forma é você esticar com um esticador. Existem os pneumáticos, são muito caros. Existem os esticadores manuais que o pessoal faz por aí. Alguns fazem. No próprio YouTube tem alguns vídeos ensinando como fazer. Vou postar um aqui ensinando para você como fazer um esticador de tela bem bacana, bem legal mesmo, tá bom? Você vai poder esticar as suas telas. Mas uma forma que eu gosto de trabalhar é assim, é, é bem é bem rápido, vamos dizer assim. Quando você estica, você tem que colar, você vai ter um esticador, você tem que colar uma tela, esperar secar um pouquinho e voltar a colar outra. Apesar de a cola secar muito rápido, o pessoal usa essas colas de cola cano, né, colas da Tigre, são muito boas, mas você tem que esperar o processo de secagem, às vezes acaba demorando um pouquinho mais. O processo de grampear, eu tenho até inclusive um vídeo aqui ensinando, vou deixar aqui em cima no card para você dar uma olhada como revelar telas de serigrafia. Se você não sabe como é que é, você pode aprender nesse vídeo. E nele eu ensino como você faz isso grampeando as telas com o grampeador desse estilo que você está vendo aí na tela, com grampos, esses grampos estilo de capoteiro, enfim, é uma forma bem mais rápida e prática, no meu ponto de vista, é claro. Você vai precisar também de emulsão. E aqui eu coloquei duas possibilidades. Primeiro, você pode comprar emulsão. Eu coloquei Colordex e não estou fazendo propaganda. Na verdade, até estou, mas é gratuita, não recebo nada para isso. Mas são as mais usuais, vamos colocar assim, tá bom? A da esquerda é a Colordex, é aquela famosa emulsão verdinha que você compra nas casas de serigrafia. As menores casas de serigrafia têm essa emulsão verdinha. Ela é bem famosa, bem conhecida, muito boa, recomendo, tá bom? Para você. Você vai sensibilizar as telas com um sensibilizador base de bicromato e revela as telas na proporção de 10:1, tá bom? 10 partes de emulsão, uma parte de sensibilizador. Do outro lado, na nossa direita, eu deixei ali uma opção de cola cascorês extra, exatamente essa que você está vendo aí na foto. Tem uma casa, inclusive, numa cidade aqui perto da minha, na cidade de Petrópolis, aqui no interior do Rio de Janeiro. Lá eles vendem materiais serigráficos, é uma boa loja que vende bastante, tem uma grande variedade de materiais serigráficos. E lá, inclusive, vende baldes de colas cascorês, porque os serígrafos da cidade, lá tem muito serígrafo, eles usam geralmente a cola cascorês para poder revelar a tela. Provavelmente sai um pouco mais barato se eu usar até a cola cascorês, tá bom? O sensibilizador também é base de bicromato, e aqui eu tenho uma dica para você. Tem uma dica. Se você for utilizar a cola cascorês, o que acontece? Quando você passa cola em algum lugar, você repara e deixa a cola secar, ela vai ficar transparente. Ela não fica com cor. O máximo que ela vai ficar um pouquinho leitosa depois de seca. Então ela é uma cola transparente. Se você simplesmente misturar o bicromato na mesma proporção, 10 de cola, 1 de bicromato. Se você misturar simplesmente
e for revelar sua tela, quando você for dar jato nela, você vai ver que ela vai ficar toda transparente, estranha. Você não vai conseguir identificar onde está o seu desenho, vai ficar muito estranho. Então eu indico, se você for usar a cola Cascores, coloque umas 2 ou 3 gotinhas do seu pigmento, que você vai usar para poder pigmentar as tintas. Coloque umas gotinhas de pigmento na cola Cascores, tá bom? A cola a emulsão da Colordex ela já é verde por causa disso, porque você já consegue diferenciar o que é que você está revelando na hora de fazer a sua tela. O próximo item são tintas e pigmentos. E uma grande dúvida das pessoas é a seguinte: eu devo comprar tinta pronta? Eu devo comprar, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho com tinta verde, eu tenho que comprar tinta verde, tinta azul, eu tenho que comprar tinta azul. O que acontece? Quando você trabalha com camisetas, da forma que eu trabalho, você tem uma grande variedade de cores. Você pode ver aqui atrás de mim algumas malhas que a gente trabalha, são cores diversificadas. Por hora você pode estampar numa malha branca, por hora você pode ter que estampar numa malha preta, ou numa malha vermelha, ou azul royal, uma infinidade de cores. Então, uma das grandes dificuldades que eu tinha no começo era comprava tinta pronta e aí começava a usar. Daqui a pouco tinha que fazer outro trabalho com outra cor ou em outro tipo de tecido e é uma luta. A gente desenvolveu uma técnica aqui na estamparia de que o que é que a gente faz? Simplesmente a gente compra a base clear, que é uma base incolor, ela pode e deve ser pigmentada. Você vai comprar pigmento próprio para serigrafia, e você vai comprar o pigmento e vai pigmentar essa base, esse clear incolor. Quando você pigmenta, você vai conseguir a cor que você quiser, a cor que você quiser. Só que o mais interessante, como a gente trabalha aqui na estamparia, nós trabalhamos com essa diversidade, a gente já prepara as cores das tintas já com o mix. Você tem que trabalhar com incolor e você tem que ter o branco de cobertura, porque, por exemplo, você vai estampar, igual essa camisa que eu estou aqui, camisa malha vermelha com estampa branca. Então isso aqui é uma tinta branca. E se eu fosse estampar numa camiseta branca com uma estampa vermelha, eu usaria simplesmente o clear incolor, pigmentado de vermelho, preparo a tinta e, enfim, tenho dificuldade. Mas uma tinta que serve tanto para tecidos de cores claras quanto tecido de cores escuras é misturar um pouquinho o clear incolor, a base incolor, com um pouquinho de tinta, de pasta branca. Mistura um pouco, tem uma proporção, é claro, não pode ser muito. E aí a gente consegue pigmentar para fazer exatamente essas cores dos potes que você está vendo aí na imagem aí da tela. A gente consegue fazer exatamente as cores. E aí a gente consegue estampar camiseta preta, camiseta azul, camiseta vermelha, camiseta roxa, e por aí vai. Rosa e outras cores mais. A gente consegue estampar qualquer cor com essa tinta, essa mistura que a gente faz aqui, tá bom? Agora eu vou te... Então, enfim, nas tintas você vai ter que ter clear incolor ou base incolor e você vai ter que ter o branco de cobertura. Você pode comprar da Colordex, dependendo da localidade que você está. Eu aqui onde eu estou, eu compro diretamente do fabricante. Então eu consigo um preço 30% mais barato do que as marcas. Por exemplo, Framplast, Colordex, eu consigo um preço muito menor, tá? Os pigmentos também. Pigmentos você vai precisar simplesmente, para você fazer qualquer cor que você quiser, praticamente. Quase todas as cores, quase, tá bom? Você vai precisar somente de 4 cores de pigmento. São eles, são as cores primárias. É o preto, você vai precisar do amarelo, tá bom? O amarelo eu indico que você compre amarelo canário, não compre amarelo ouro, porque o amarelo ouro se faz, o amarelo canário não se faz. São cores primárias. Você vai precisar ter o azul royal, pode ser azul royal, tá bom? O azul royal. E você vai precisar ter também o vermelho. E aí o vermelho eu indico para você comprar vermelho carmim, que é um vermelho mais forte. Ele é um vermelho mais, como é que eu vou te explicar? Mais puxado para o vinho. É uma cor assim mais,
Se você precisar, por exemplo, fazer uma agenda, você consegue fazer com vermelho carmim. E dessas 4 cores, a gente aqui na estamparia praticamente só trabalha com esses 4 tipos de pigmentos. As outras cores demais a gente faz praticamente todas. Às vezes, uma cor ou outra, como por exemplo, um pigmento violeta, tem que ter também para você fazer uma cor violeta, é difícil você fazer com outros pigmentos. Então, às vezes precisa ter um pigmento violeta ou um verde flúor, que é fluorescente, para você fazer outras cores de tintas de preparo para você fazer os seus trabalhos. Você vai precisar também de rodos, e aqui eu coloquei 2 qualidades, porque a gente também aqui trabalha com 2 qualidades de rodos, tá bom? Por exemplo, você tem ali um rodo cinza, você olha a base dele, de borracha cinza, e um outro de borracha amarela. Esse rodo de borracha cinza, simplesmente ele é chamado de rodo de borracha cinza. Essas borrachas são muito macias. Então, dependendo do tipo de estampa que você for fazer, se for uma estampa grande, quando você usa esse tipo de rodo, por exemplo, se estampar num brim, um tecido com uma trama muito aberta, que tem o tecido muito... os fios são muito grossos, principalmente o brim pesado. Esses rodos, quando estão novos, ele tem uma desvantagem que ele desgasta rápido. Então você tem que trocar ele logo. Ele perdeu aquele fio dele de baixo ali, aquela quina, ele já não vai estar servindo mais. Mas ele é um rodo que, quando você passa na tela, ele deposita bastante tinta na peça e dá uma boa cobertura e deixa poucos furos, principalmente se você estiver estampando jeans, brim, tecidos de tramas bem grossas, de fios bem grossos. Esse rodo cinza ele é legal. Mas, na maioria das vezes, esse rodo de borracha amarelinha, ele é chamado rodo de poliuretano. Poliuretano é o material dele. O cabo é indiferente, pode ser madeira, pode ser alumínio, pode ser o que você decidir usar, não tem problema. Os de alumínio são bons porque eles são trocáveis. Você tira a borracha, quando ficou ruim, substitui e coloca outra. Tá bom? Mas esse rodo de borracha amarela de 75 choras de dureza é excelente para estamparia, principalmente se você vai estampar desenhos com traços finos, pequenos, retículas. Esse rodo ele é o ideal, excelente, tá bom? Bem, mais ainda agora, finalizando aqui nos rodos, você vai precisar ter, lógico, as suas peças, as suas camisetas. E aí você tem 2 opções. Você pode ou fabricar, você pode comprar malha, você não precisa nem ter máquina de costura. Uma dica minha é, como você pode fazer? Você pode comprar a sua malha, você pode cortar suas próprias camisetas e ter uma costureira externa, uma facção, por exemplo, você paga para a pessoa costurar para você, vai pagar lá um preço combinado, é claro, e aí você vai ter as suas próprias camisetas. Aí você consegue começar o seu próprio negócio de forma eficiente e para você crescer e fazer valer todo o seu esforço, ok? Eu espero que esse vídeo de fato tenha te ajudado. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, se te faltou alguma informação, deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Vou ter o maior prazer, talvez, de gravar um outro vídeo para você, falando sobre mais informações, ou de te responder, tá bom? Se você preferir, me manda um e-mail, everton@serigrafiadesucesso.top, e eu vou te responder também com toda certeza, ok? Um grande abraço e até a próxima.